Olá, hoje, quinta-feira, é o dia do Sem Edição com o professor Marco Antônio Villa. Tudo bem, né, Villa? Melhor, depois de domingo, melhor impossível. Não pudemos comentar, infelizmente, no Poxa, domingo pena, aqui, eu lamentei. embora eu tenha acompanhado teus excelentes comentários da Jovem Pan. Você ficou no ar praticamente o dia inteiro. O dia inteiro, até 1h. É legal, porque eu fiquei assistindo. Sim. Né, porque transmitia, Isso, eu pegava perfeito. a imagem Sim. e tudo lá e vi. E você chegou a ver você foi pra rua num caminhão? Fui. Gravei até o vídeo. Tinha muita gente. Realmente era uma coisa impressionante a mobilização aí. A alegria, né? Que combina um volume fabuloso de pessoas que vão lá por vontade própria. Foi espontâneo. Espontâneo por serem brasileiros. E a alegria, né? Quer dizer, dizendo assim, nós, aqui, as ruas, pela primeira vez, determinamos o rumo da história do Brasil. Isso que eu queria te perguntar, Vila. Nós até tínhamos combinado, como a gente sempre faz, um roteiro, né? Para a pauta não se perder. Nós íamos começar falando da viagem da Dilma a Nova York, da qual falaremos em seguida. Perfeito. Mas eu queria aproveitar, já que você tocou no assunto, para te perguntar isso aí. O povo entendeu que foi ele o responsável pela derrubada da Dilma? Eu acho que ainda não entendeu desse momento histórico único, volto a dizer, Augusto, da história do Brasil. Porque sempre as ruas... Você cantou a bola. Sim, nós sempre... Era assim, a rua era sempre... Ela participava, mas nunca ela era o ator principal. Ela ficava lá em outros episódios, como Diretas Já, como 1992 e outros momentos da história. Ela tinha participação, é verdade, mas ela não era o protagonista do momento histórico. Dessa vez, as ruas exerceram um protagonismo único na história do Brasil, determinar os rumos do parlamento, obrigar a oposição... O Congresso se dobrou à vontade das ruas. Claro, a oposição passou a ser oposição por causa das ruas, que já estava por aqui, porque a oposição não andava. Ganharam, as ruas venceram, mas é uma vitória tão grande que ainda são aquelas vitórias que você demora um pouco para ir absorvendo, de pouco em pouco, porque foi tão grande. Né? E foi uma coisa, porque o PT imaginava, dentro da sua visão quadrilheira, a sua visão de criminosa de poder, aquilo que durante tantos anos nós falamos do projeto criminoso de poder. Foi desmontado. Então eles foram derrotados. E por quem? Pelas ruas, porque ele imaginava o seguinte, ela fica até 2018 a Dilma, o Lula voltaria em 2018, dentro daquele delírio, seria reeleito em 2022 e indicaria alguém em 2026. Quer dizer, você imagina, nós estaríamos condenados, portanto, a mais de 2 gerações ao projeto criminoso do poder, ao chefe da quadrilha, ao marginal, Cafajeste e Lula, dando os rumos para um Brasil trabalhador, honesto, dinâmico, né? Quer dizer, você tendo um descolamento entre o Palácio do Planalto e o Brasil enorme. Então, o papel das ruas foi absolutamente central, rompeu, quebrou e mostrou que o Lula, aquilo que a gente sempre falava aqui, Augusto, nas nossas conversas, ele era muito menor, ele era desse tamanhinho e não era um gigante. Sempre dissemos isso. Então, insistimos, ele é um zero à esquerda, olha, é uma minhoca, não é uma jararaca. Lula está em Brasília articulando. Articulou o quê? A queda. Então, mas dava, e transformava o PT num partido invencível também. Então, você tinha uma combinação em que a oposição, por não querer, se recusar a entrar... A imprensa alimentando. Isso, a imprensa alimenta e a oposição dizia, não dá para entrar, porque nós vamos perder. Perder nada, ele era isso, um chefe de quadrilha, desonesto, cafajeste, incapaz, mostrou, quando foi a Brasília, ele vai para a Casa Civil, vige, naquele dia da Casa Civil... Foi para a suíte do hotel. Aí seria uma... Tá lá meio que homiziado na suíte do hotel, que parece que é propriedade também do fundo dos funcionários da Caixa Econômica Federal, que não tem nada a ver com a história. Daqui a pouco é doado. E se instalou ali em 3 suítes, porque eu estive lá no hotel fazendo uma palestra uns 40 dias atrás, num congresso lá de médicos e tal. Aí até me falaram lá, são 3 suítes que são alugadas. 3 suítes que tem os seguranças, tem tudo tal. Seguranças privadas, além do que a lei determina, e deu tudo errado, ou seja, o chefe da quadrilha, o criminoso maior da República, o Lula, tentou fazer, fracassou, o PT mostrou o que vai se dividir, vai se fragmentar certamente, porque o PT não vive, como dissemos, é um membro parasitário longe da estrutura de Estado, sem estrutura de Estado, que abastece e sustenta mais de 20 mil cargos sob nomeação direta do projeto criminoso de poder. O PT não se sustenta. Sem aquilo,
tal qual um parasita, tudo aquilo termina. E aqueles que nós falamos, que vão pela primeira vez na vida trabalhar, que tem a carteira profissional, você abre, virgem, movimentos sociais, MST, acabou a mesada. Acabou a mesada. E os blogs sujos, artistas, tudo, você vai pegando. Porque eles tinham um grupo enorme que dava e usavam de tudo, do cinema, da literatura, da música, do teatro, dos jornais, da internet, porque tudo era sustentado. Dava uma ideia de que eles eram invencíveis e que o projeto criminoso do poder seria eterno. As ruas falaram, não, nós vamos às ruas e mostrar quem é patriota, quem é brasileiro, e vamos mostrar esse projeto vai cair pelas ruas. E caiu pelas ruas. 13 de março é a data histórica, né, desse ano que marca esse deslocamento. A partir dali, começou o Rio até chegarmos ao glorioso 17 de abril. Né? Vila, você que é de Rio Preto, capital do Araraquara. Eu acho que você vai deve ter ouvido essa expressão e acho que vai concordar comigo. Quando eu era garoto, eu lembro que quando a gente começava aquele delírio ambulatório de criança, anda pra cá, pra lá, a minha mãe usava a mesma expressão. Ela falava assim, pô, isso parece cobra mal matada. O Lula não errou naquela imagem da jararaca atingida no rabo. Por quê? É cobra mal matada. Ele, a Dilma, eles não sabem para onde. Vão para São Paulo, vai não sei o que, articula no Piauí, vai pro hotel, não consegue a Casa Civil, e a Dilma vai para Nova York. Como é que você explica essa viagem da cobra mal matada ainda Dilma Rousseff para Nova York? O que ela está fazendo lá? Eu acho que ela vai querer uma articulação internacional, que deve ter tanto êxito como a que o Lula fez no hotel em Brasília e tal. Vai para lá, vai fazer a mesma coisa. Vai buscar apoio internacional. O duro que é tão equivocado. Para resistir a quem? A quem? Não pode ter golpe, porque ela entra, sai do país, como você destacou. As instituições funcionam normalmente, não confiscaram passaportes, continua o país funcionando normalmente. Ela deixa o golpista no lugar dela. Deixa o golpista no lugar dela. Olha, é coisa de maluco, né? É uma comédia, parece uma chanchada da Atlanta, Grande Hotel e Oscarito. É um negócio assim absurdo, então ela sai. Agora, mostra também esse fato, várias coisas. Uma delas é que a insistência no golpe, falar em golpe, fez com que o STF dissesse, pô, pera um pouquinho, e o Celso de Mello ontem foi muito claro, que isso daí dizendo, olha, não é golpe, está cumprindo a Constituição. Gravíssimo. Né? Gravíssima a expressão, gravíssimo tal. Ou seja, ela com isso perde apoio do outro lado da Praça dos Três Poderes, porque, pô, ela está... Se tem um golpe, a pergunta é, quem protege a Constituição? É o STF, então eles são golpistas. Quer dizer, ela deu uma idiotia, essa mulher, ela não consegue... E segundo, aqueles comícios durante 4 anos... Formado por ministros, na quase totalidade, nomeados por eles. Ela e o Lula. E um outro fato, aqueles 4 semanas de comícios no Palácio do Planalto, aquela loucura, teve um comício que as pessoas começaram a subir um em cima da outra, fazendo circo, eu nunca vi aquilo na minha vida, que era um pessoal da Uni, começaram a subir, eu vi uma das fotos, tinha uma torre com 3, 4 pessoas, uma em cima da outra, dentro do Palácio do Planalto, as bandeiras jogadas ao chão. Vão ter que sobreviver nas esquinas. Aí o que aconteceu? Eu fazer aquilo, e aí pôr aqueles malucos, doidos, aqueles marginais dentro do Palácio do Planalto, e um dizendo assim, vamos invadir as fazendas, vamos tomar as casas. Aquilo não ajudou em nada, ao contrário, aquilo assustou ainda mais os congressistas, os deputados em especial, que estavam votando pela abertura do processo de impeachment, e aqueles que estavam indecisos falaram, bom, mas espera um pouco, porque nas suas bases, eu vejo aqui em São Paulo, Nelson Marqueselli, PTB, Pirassununga. Você acha que os trabalhadores, todo o pessoal que se matou a vida inteira trabalhando lá em Pirassununga, que o conhece, que vota nele, não ficou preocupado, não ligou para ele, não escreveu, não falou, não mandou uma mensagem, falou, espera um pouquinho, deputado, você vai apoiar um pessoal que está pedindo para invadir aqui as minhas terras, invadir tudo que eu trabalhei a vida inteira, que o meu pai trabalhou, etc. tal. Então aquilo, ela é tão, desculpa usar a expressão idiota, mas tão medíocre. É verdade. Né? Que os movimentos que ela faz, ela acaba se isolando. Ir para Nova York pedindo, parece que uma intervenção, como se fosse uma intervenção internacional. Não era eles que diziam que o imperialismo queria tomar o Brasil? As forças estrangeiras... Eles diziam que não comentavam assuntos brasileiros no exterior. Para mostrar uma concepção de Brasil. Não, eles estão pedindo uma intervenção internacional que, vale lembrar, não ocorrerá nem da OEA, nem da ONU. Contra quem? Vão prender o Michel Temer? Fechar o STF? Claro, é um negócio tão absurdo e mostra que ponto patético o que eles fizeram em relação a Itamaraty, né? Porque no fundo o Ministério das Relações Exteriores
que tem a sua história muito vinculada ao Barão do Rio Branco, que foi ministro de 4 governos. Foi primeiro o Rodrigues Alves, o Afonso Pena, Nilo Peçanha e o Hermes da Fonseca, quando ele falece. Ele foi ministro de 1902 a 1912. E antes desempenhou um papel fundamental na Inglaterra e depois na França, tal, antes de voltar ao Brasil em 1902, designado ministro das Relações Exteriores pelo Rodrigues Alves, tal. E no papel das fronteiras, grande parte das fronteiras brasileiras, né, deve-se a ação diplomática do Barão do Rio Branco. Ele definiu os contornos do mapa, nas né? ações, nos tribunais internacionais, tal. Então o Barão é o símbolo do Itamaraty e tal. E é inacreditável o que fizeram com o Barão. A gestão Celso Amorim, uma gestão desastre, um verdadeiro desastre que ele fez lá. Uma pessoa que eu nunca vi o ministro das Relações Exteriores, Augusto, ir num comício, ir num palanque. Ele fez campanha no palanque pelo Lula em 2006. Foi um negócio assim absurdo na reeleição do Lula e tal. Então eles destruíram. Agora mesmo tinha circulares do Itamaraty dizendo que era golpe, e mandando para as embaixadas e consulados brasileiros. Até a própria direção do Itamaraty mandou parar com aquilo. Sim. Era e além do ridículo. Além do combinado. Então, ela ir agora ao exterior é uma vergonha. Ou seja, mostra que nível baixo. Agora, mostra que eles querem esgarçar o tecido social, político, econômico. É aquela história, eles querem transformar a agonia do PT, a agonia no Lula, na agonia do Brasil. É isso que nós não podemos deixar. Esse processo de esgarçamento, até onde eles vão querer levar o país. Nós temos que dar um freio nisso tudo. As ruas têm que entrar nessa, a gente tem que entrar nessa, que é o seguinte, eles são os bandidos. Sim. Eles foram afastados por bandidagem do governo. Eles destruíram o país. Quer dizer, eles acham que vão fazer a mesma oposição que faziam antes, quando bancavam as vestais que já estavam no bordel. Avocando o monopólio da ética. Isso aí acabou. Acabou. Então, eles imaginam que eles ainda estão ganhando no jogo, tal. Eles imaginam, primeiro é uma ideia, e aí a imprensa joga um papel extremamente danoso nisso, setores da imprensa que por exemplo, aí tem de falar, é chato falar isso, mas teve uma pesquisa aqui a gente Datafolha, fala tudo, teve uma pesquisa da Datafolha uma semana antes, no domingo anterior ao dia 17, no dia 10, que dava que o Lula ainda tinha uma presença enorme na sociedade. Aquela pesquisa é uma mentira. É uma mentira. E aquilo foi usado pelo Lula nas negociações. Aquela dos 21%. Isso. Você pegava... 21% é candidato a vereador. Então, você pegava aquele meião da Câmara que fica suscetível. Você leva a pesquisa, você dá 600 mil e fala, olha, nós vamos ganhar. Agora, a edição eletrônica, sexta-feira, no dia 15, da Folha UOL, que estava disponibilizada à noite, dizendo que não havia mais número para o impeachment. O impeachment não seria aprovado. E aí, menos de 24 horas depois, na edição impressa do domingo, que chegou às bancas às 5h30 da tarde de sábado, eles diziam que tinha número para o impeachment. Ou seja, essa história de não ter e ter durante 24 horas, num momento crucial, daqueles deputados que você vai lá, oferece 1 milhão e diz, olha, tá dizendo que não tem. Os indecisos. Indecisos. Não vai ser você, viu? Não vai ser você. Já tem um bando aqui que diz que não vai. Aquilo foi criminoso. Criminoso. Ô, Vila, o Datafolha deu na metade da votação do impeachment assim, Datafolha projeta aprovação do impeachment. Aí é brincadeira. Aí, então, a ação desses setores... Até então estava indefinido. E a manchete de segunda-feira do mesmo jornal, dizia na linha fina, da deposição. Não houve porque deposição para nós, na linguagem latino-americana, é golpe. Né? O presidente foi deposto, foi derrubado, tal. Não houve deposição, houve um impedimento constitucional da presidente aprovação até do... Aprovação. Aceitar que o Senado vai julgar sim. Então, aprovou a abertura de um processo de impedimento da presidente. E a Folha começou, e outros jornais, hoje mesmo ali, e todo mundo falando na internet, mas é essa Câmara dos Deputados que nós temos? Queria que você falasse isso. Foi essa Câmara que sustentou o Lula e a Dilma até outro dia. Há 13 anos sustentando o projeto criminoso. E foi a mesma, quase que em tese, aprovou, assim, no geral, em 1992, o impeachment, 29 de setembro, de Fernando Collor. Tinha algumas figuras mais expressivas do que hoje, mas era um grupo de 25 parlamentares. Chamados cardeais. O conjunto é a mesma coisa. E se você fosse puxar o fio da história, se nós estivéssemos lá parece o fio de Ariane, mas fomos puxar, chegar a quando abriu o parlamento no Brasil, 1820.
1526, no primeiro reinado de Dom Pedro I e tal. Você tinha, durante o Império, até 1881, até a Lei Saraiva, quando muda a eleição, o voto era censitário e você tinha muitos parlamentares que eram analfabetos, ou semi-analfabetos e tal, né? Senadores, que eram vitalícios, e deputados e tal. A Câmara sempre foi esse nível. Passou na República Velha, entre 1889 e 1930, e no geral... Não era muito diferente. Você tinha alguns parlamentares que são até nomes de rua. É a cara do povo brasileiro. É a cara do povo. Outro dia eu passando na Cincinato Braga, eu me lembrei que ele era um deputado importante da Comissão de Finanças, conhecia muito essa questão de finanças e tal. Então se falava muito dele na República Velha. Mas e os outros? Tinha gente lá que você nem sabia quem era. Né? Isso também se manteve na República Populista entre 45 e 64, no regime militar e depois com a redemocratização. Quer dizer, a Câmara é um retrato do que é o Brasil. Ela pode ser melhor? Pode. Temos de mudar muita coisa? Temos. Voto distrital, cláusula de barreira, acabar com o fundo partidário, que eu acho absurdo, precisa acabar com tudo isso. Tal. Agora, a deslegitimar, que no fundo é esse, deslegitimar a decisão da Câmara, só essa decisão, porque ela aprovou, autorizou. As outras valem. As outras valem. A admissibilidade do processo de impeachment, aí não dá. É muita hipocrisia. E o PT lança, o interessante é que os PT e os seus asseclas, seus quadrilheiros, lançam e todo mundo vai atrás. As pessoas que são até no fundo boas, mas são numa ingenuidade eu vejo absoluta. O seguinte, é muito cinismo, né? Você pega essas análises da imprensa, você que ofereceu para a família, ofereceu para o neto, e não mencionam um deputado do PCdoB, que nem sei que é de Pernambuco, que votou pelo Marighella. Eu vi um sujeito que escreveu o Manual do Terrorismo e que, num dos capítulos, celebra a beleza que há na arte de matar. De matar. O Manual do Guerrilheiro Urbano, que você pode acessar, viu? Coloque aí, procure. Veja quem é o Marighella. É de arrepiar os cabelos o que eles querem. Eu vi homenagens ao Marighella e ao Lamarck e vê como os extremos se autoalimentam. O Bolsonaro elogiar a tortura e o coronel, à época capitão aqui em São Paulo, Carlos Alberto Brilhante. São irmãos, são primos. São primos, eles se autoalimentam. Né? Então, quando eu escrevi um livro sobre a ditadura brasileira, a democracia golpeada à esquerda e à direita, era justamente para mostrar como que havia um desprezo no 64 pela democracia. Havia setores que defendiam, que eram minoritários, e os outros queriam dar golpe ou de esquerda, virar a União Soviética, Cuba, ou virar a China, ou aqueles que defendiam um golpe do outro lado, um golpe de direita e tal. E quando criou essa oposição na votação entre luta armada e tortura, porque no fim era isso, mostrar que nós repudiamos os setores democráticos, tanto a tortura, e deve ser repudiado como um crime contra a humanidade. Sempre fizemos isso. E sempre tocamos o que tortura, morte, desaparecimento, e deve se repudiar a luta armada que queria transformar o Brasil numa ditadura proletariada. A única divergência seria ao estilo cubano, soviético ou chinês. É interessante como isso reaparece agora e como ele se autoalimenta. Ou seja, mostra que o processo de construção da democracia como valor universal é um processo longo no Brasil. E veja como o PT ajudou e estimulou esse extremismo. Por que o PT desmoralizar a democracia? Porque os 13 anos do PT desmoralizaram a democracia. Você estimula extremismos. Que as pessoas falam assim, que democracia? Democracia tem tanta corrupção? É o que as pessoas falam. Porque o PT estimulou a corrupção a um nível nunca visto na história do Brasil. A gente tem de sempre lembrar que o Petrolão é o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade. Aí é que tá, Vila. Eles falam assim, a Dilma, ninguém mencionou os motivos do impeachment. Os deputados não mencionaram. Verdade até, deveriam ter lembrado. Estamos tirando por roubo, estamos tirando por furto, estamos tirando por assalto aos cofres. Tudo bem. Agora, e eles falaram em corrupção? Eles se defenderam da corrupção? Alguém falou que o Petrolão era inventado? Não. Agora, eu queria que você me dissesse, aproveitando esse embalo, o que acontece agora? O que vai acontecer no Senado e até quando a gente vai tolerar com essa duplicidade de governo? Essa é uma questão que a gente vai ter de enfrentar e muito complicada. Porque, claramente, quando o Lula percebeu que já estava perdido, no sábado, no dia 16, ele veio não entendi porque ele já tinha São Paulo e voltou no domingo. Eu não entendi bem essa aí, se ele veio pegar dinheiro em São Paulo para comprar deputados. De um criminoso como o Lula, eu não duvido nada. Porque não dá para entender. Porque ele saiu na tarde... 17h50 ele saiu do Brasília, segundo a informação. Veio a São Paulo e depois retorna na manhã. E ele veio fazer aqui, pegar dinheiro. Ele é bandido, é criminoso, chefe de quadrilha. Não duvido. Interessa que deu tudo errado. Agora,
Eles já começavam a fazer articulação, dizendo, está perdida a luta na Câmara, tanto que o Zé Guimarães, o inventor, como você sempre destaca, da cueca-cofre, o Christian Dior do PT, dizia uma nova forma do vestiário masculino, ele reconhece a derrota ainda durante a votação, ele cai fora, vai embora, né? Agora, eles já estavam pensando no Senado, o que fazer e tal. E aí com o Renan Calheiros, costurando com o Renan Calheiros. Renan Calheiros tem 7 inquéritos, Renan Calheiros é aquela coisa que nós sabemos quem é. Foi o fazendeiro do ar. Do ar, também, tal, lá em Muricy. Gados imaginários. Vendeu pro açougue, o célebre açougue chamado Stop Carnes, em Muricy, a cidade dele, que tinha 2 metros por 2, 4 metros quadrados, e comprou um número enorme de cabeças. Você fala, pô, esse Stop Carnes, aí você via um açougue numa cidade miserável, aí que você vê o que significa o PT, o maior aliado do coronelismo, tal do atraso, né, que você vê aquela miséria congelada, petrificada, como verdadeiros párias que são sertanejos dominados por pessoas como o Renan. Então, qual é a aliança com o Renan? Era pegar o rito do impeachment de 1992, feito pelo Celso de Mello, que passou por Sidney Sanches, que apresentou a Mauro Benevides, então presidente do Senado, em 92, que aprovou, e aquilo foi utilizado pela comissão especial, presidida por Elcio Álvares, Antônio Mariz era o relator, e eles seguiram mais, o que eles seguiram? Prazo de até 10 dias, eles fizeram tudo em um dia. Aí que é o problema também. Eu acho que é nem tanto mar, nem tanta terra, nem lei de Lynch, e nem um processo ad eterno como é que o Renan quer fazer. Por que lei de Lynch? Puxa vida, se você pegar as atas tal, do Senado, é tudo muito rápido. Os anais do Senado foi tudo assim, pim-pam-pum. Ou seja, chegou o processo no dia 30, chegou o processo no dia 30, foi aprovado no dia 29, no final do dia 1, em 2 dias já tinha sido tudo resolvido, e no dia 2 pela manhã, às 10 e pouco da manhã, o Collor é notificado e afastado. Em cerca de 2 dias, você, criou a comissão, aprovou os nomes, elegeu o presidente relator, fez o relatório, aprovou, fez o parecer, aprovou, o plenário aprovou. Muitas pressas. Aí também não dá. Agora, não é necessário. Agora, esperar 17 de maio, aí não dá. Não. Aí é o oposto. Não dá, o país não aguenta, porque está tudo parado. E a ideia do PT é o seguinte, é esgarçar para entregar um país destruído, porque o sonho do PT é a guerra civil. Sim, como diz o Rivalcão, não, é o dia inteiro, vamos infernizar o dia inteiro. Então nós estamos falando com quadrilheiros. O PT é uma organização criminosa, não é um partido político. Isso já foi dito lá em 2005. Vai matar a cobra agora. Então, agora, eles vão empurrando que eles querem transformar a agonia do PT na agonia do Brasil, e não vai ser, em hipótese nenhuma, né? Então, o que nós temos de lutar agora é escrever para senadores, telefonar, mandar mensagens, se encontrar na rua, falar com familiares, pressão. É possível, por exemplo, não teria sessão de segunda-feira, vai ter, né? Para eleger o presidente, o relator, né? Pelo cenário desenhado aí, é possível que seja Raimundo Lira, da Paraíba, o relator Antônio Anastasia, de Minas Gerais, um do PMDB, outro do PSDB, respectivamente, e aí os trabalhos começaram. Então tem certos prazos ali, se você ler o rito, é possível você antecipar. Para que 10 dias? Você pode até fazer em 5, em 6, né? Ninguém quer impedir direito de defesa. Aí eles falam, aí vem o Zé Eduardo, que é a retórica vazia, não tem nada, é de uma incapacidade absoluta. Não leu a Constituição. Nada. O Zé Eduardo é de uma incapacidade total, não engana ninguém, é um desastre. Eu queria ver ele como professor, se for da mesma forma como preside a AGU, pobre dos alunos, porque ele não sabe nada, ele não leu a Constituição, ele é de uma incapacidade absoluta, é um Pacheco da AGU, não sabe nada. Pacheco é um personagem lá do Oeste. Então, a grande questão é que é possível antecipar. Fazer até a última, seria ideal na última semana de abril, dificilmente ocorrerá, mas ao menos na primeira semana de maio, bom ponto final. Não é possível aguardar até lá. E a ideia do PT é essa, destruir a economia, criar o caos social, acabar de vez. Criar o caos social, vamos usar o 1º de maio para isso. Para a grande manifestação do governo dos trabalhadores. Será que eles vão dizer para os desempregados isso, que já passou no número trágico de 10 milhões e tal, né? É entregar uma economia totalmente destruída, tensão social, tentar desgastar o Temer, farão tudo para desgastar Michel Temer, e Michel Temer, você precisa se ajudar também. Está caindo no seu colo uma oportunidade histórica, né? Tá. Você vai ser presidente, você não pode pensar primeiro em reeleição,
Né? Queria que você, eu vou te fazer, é esta a pergunta para o encerramento depois do nosso programa. Sim. Eu queria que você analisasse como deve ser o governo Temer, como você acha que vai ser, o que ele deveria fazer. Se quiser começar agora... Claro, vamos lá, Augusto. Eu acho que a primeira coisa é ele saber que ele foi agraciado pelas ruas, sem que as ruas necessariamente o agraciassem. Então ele precisa entender que ele é o sucessor constitucional. E nós queremos o quê? O cumprimento da Constituição. Quem não gosta da Constituição é o PT. Fez mensalão, petrolão, agora está fazendo tudo isso que nós estamos assistindo. Então ele tem que entender que as ruas é que estão dando os rumos para os acontecimentos que nós estamos vivendo no Brasil, e não ele. Então ele tem, ao cumprir o mandato das ruas, pensar numa coisa-chave. Primeiro, formar um ministério que ninguém questione. Um ministério que tenha como base a competência técnica, a reputação ilibada e algum espaço de articulação política desses ministros, é evidente. Ninguém imagina que isso tem que ser descolado e tal. Então, há no Brasil pessoas nas diversas áreas de conhecimento com capacidade para ocupar o ministério do Michel Temer? Sobra, gente, sobra. Então ele precisa saber quem ele vai escolher, com quem ele vai governar. Outro fato importante, creio, ele não tem certas pessoas que ele deu alguns sinais que me deixaram muito preocupados. Por exemplo, não é possível um jornalista que ele estava acompanhando, que foi ministro de Dilma e acabou servindo a essa articulação Palácio do Planalto e blogs sujos. Inclusive em campanha eleitoral. Não é possível ele ter esse tipo de acompanhamento. Aquela história, veja com quem andas, né, nós saberemos quem és. Não é possível. O caso da Dilma. Só anda com bandido. Só anda com bandido. Então, Temer. Mas ele é honesto. Pensa bem com quem você está tem de governar pensando nas ruas. Pensando nas ruas. Lembra, segundo, foi encontrar com Delfim Neto. Não dá. Delfim Neto não só era um aliado de Lula, Dilma, especialmente do Lula, elogiando, etc. tal, como lembrar que ele foi ministro do regime militar e assinou o ato adicional número 5. E queria um AI-5 especificamente para a economia. Isso está nas gravações. A reunião no Palácio das Laranjeiras foi gravado. Quer dizer, então, tem lá. Isso foi no dia 13 de dezembro, foi assinado no dia 13 de dezembro de 1968 e tal. Então, isso é inesquecível, não dá. E também fala-se muito que o Temer, e se o PT insiste, vai colocar no Ministério da Justiça alguém que segure, como se fosse possível. Mas o PT tenta vender esse peixe, vai brecar a Lava Jato. E como se o PT estivesse interessado em alguma coisa. Claro, o PT é um partido do crime. Então, a coisa toda, primeiro, é necessário garantir... E a Lava Jato, vai lembrar, Augusto, é um movimento próprio também, que não são de poderes autônomos, o Ministério Público e o Poder Judiciário Federal. Mas para o PT tudo é igual, mas precisa explicar que não é. Mas é importante ter alguém no Ministério da Justiça que sinalize à sociedade, ter alguém, um jurista lá, de reputação ilibada, alguém que fala, esse daí é brilhante, excelente, não há o que dizer e tal. E é um sinal que, em hipótese alguma, ele entenderia algum tipo de intervenção na Operação Lava Jato. Quer dizer, então, o Temer tem de entender se ele está à altura ou não do momento histórico. Né? Ele tem de mostrar, ele tem de ser um governo de transição, governo da União Nacional, né? Garantir as condições do país, se livrar do projeto criminoso de poder e dar alguns sinais. Por exemplo, quando ele nomeia um jurista de reputação ilibada e de notório saber, ele mostra que ele quer mudar. Nós estávamos até falando um pouco antes sobre isso, até de começar aqui a nossa conversa. No Itamaraty, nomear um ministro de Relações Exteriores que seja uma pessoa brilhante, que a gente fala, esse é um representante do Barão do Rio Branco. Esse está na tradição do Itamaraty. E mostrar, dar uma declaração. Chega de Maduro, chega de Evo Morales. Chega de Cuba, chega de ditaduras africanas. E dá uma declaração seguinte, nós, a partir de hoje, o Brasil vira as costas para as ditaduras bolivarianas, para a ditadura castrista e para as ditaduras da África Negra. A nossa Constituição está lá escrito, claro, defesa dos direitos humanos, respeitar a democracia, a pluralidade, a alternância no poder. Não é possível defender esses princípios e estar aliado com uma ditadura em Cuba de mais de meio século, a ditadura mais sanguinária e mais longa da história da América Latina. Está com Maduro, está com Rafael Correa, está com Evo Morales. É necessário virar as costas aos criminosos e às ditaduras da África Negra, algumas de 3 décadas. Vila, nas tuas considerações finais, de tudo isso que você falou e que são assuntos igualmente importantes, o que é que você destacaria para encerrar a nossa conversa? Olha, que o Michel Temer pense. O Brasil está de olho nele. Ele tem uma responsabilidade que caiu sobre ele que ele não imaginaria.
Portanto, ele pode entrar na história pela porta da frente. Espero que entre pela porta da frente e saia pela porta da frente. E não entre pela porta da frente e saia pelos fundos de helicóptero. Pense, Michel Temer, você tem uma responsabilidade enorme sobre você. Você tem tudo para fazer um governo de transição excelente, com brilhantes brasileiros, e não faltam bons nomes para isso, respeitando a ética, a coisa pública, fazendo o país voltar a andar. Entendendo que deve poder às ruas, como você disse. Lembrar que você não está aí só porque é o vice-presidente constitucional, mais do que isso. Você está aí, e só está aí, por causa das ruas. Sem as ruas, você não seria presidente do Brasil. Excelente, Vila, muito obrigado. Tá, foi um prazer voltar a conversar com você. Recuperamos parte da pauta de domingo. Verdade. Estamos encerrando aqui mais um Sem Edição com o professor Marco Antônio Vila. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Até lá.